Abram lá em Ageu. Ageu. Pouco antes de Mateus, irmãos. Mateus, Malaquias, Zacarias e Ageu. Amém? Eu vou ler aqui. Minha versão talvez esteja um pouco diferente da de vocês. Acho que não sei se vai ser transmitido ali. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor. Repita comigo. Veio a palavra do Senhor. Por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos, fazer mais uma oração nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a sua igreja, aqui está a sua palavra, meu Deus. Que nessa noite, Pai, nós sejamos visitados, Pai, pelo Teu Espírito, ainda mais do que nós já fomos até agora, Senhor. É tangível, Pai, a Tua presença nesse lugar, Pai. E onde o Senhor está, Pai, a cura, a libertação e principalmente o que está sendo operado nessa noite, que é o renovo para as nossas vidas, meu Deus. Age, intermédio da palavra neste momento, Pai. Em nome de Jesus, fala a Teu povo, Pai. Não por mim, Pai, mas através de mim. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu não tenho nada para oferecer de bom, Pai, para a Tua igreja nessa noite, mas o Senhor tem, Pai. E a Tua palavra, Pai, são palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o profeta Ageu. Na semana passada, nós trouxemos um estudo na escola dominical, né, na escola bíblica, que nós temos todos os domingos às 9 horas. Então, nós ministramos uma explicação da carta e o apóstolo solicitou para que fosse repetida essa palavra de uma forma um pouco mais expositiva. Então, nós vamos falar um pouco quem foi Ageu, para quem ele estava falando, por que ele estava falando. Porque esta carta, irmãos, com apenas 2 capítulos, é uma das cartas mais atuais para os dias de hoje. Ele está aqui falando que Deus está pedindo para reedificar a casa que tinha sido destruída. Qual que era essa casa? Quando Deus cria o homem lá no Éden, ele põe o homem lá, cria todas as coisas, ele cria um lugar que era um misto, um híbrido. Era terra e céus no mesmo lugar. Então imaginem 2 círculos, você coloca um do lado do outro e vai colocando os 2 no mesmo lugar, e aquele espaço ali era o Éden. Então aqui está o céu e aqui está a terra. O espaço no meio era o Éden. E ali Deus tinha... todas as tardes ele vinha e conversava com Adão pessoalmente, gente. Ele se materializava, ele aparecia, ele conversava com Adão. Então Deus ele estava ali com a sua presença ativa ao lado de Adão todos os dias. E Adão ele tinha relacionamento profundo com Deus. Ele tinha um relacionamento de amizade com Deus. Só que o que acontece? O homem cai, ele peca, ele é destituído desse lugar, ele é retirado desse lugar híbrido que existia na terra. Você consegue entender isso? Então, onde tinha céus e terra no mesmo espaço, ele é retirado de lá por causa do pecado. Ele não pode mais habitar junto com Deus num lugar onde o Deus Todo-Poderoso está. Ele é retirado. Algum tempo depois, Deus ele firma uma aliança com um homem chamado Abraão. Nós conhecemos a história. Ele faz uma aliança com aquele homem e ele faz alguns testes com a fé daquele homem. A primeira de todas,
sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te dar. Então ele teve que sair da sua zona de conforto e ir para outro lugar. Vocês estão me acompanhando? E ele chega em determinado lugar e Deus promete um filho para ele. Vai nascer um filho, filho de Sara. Sara já era idosa. E daí ela até duvidou um pouco, mas eu sou idosa, vou ter um filho. Vai ter um filho. A criança nasce na velhice de Abraão e Deus pede em sacrifício esse menino. Vocês imaginam? Você esperar um filho de uma promessa que Deus prometeu e ele cumpriu, e de repente Deus pede para que você mate seu próprio filho. Acredite se quiser, esse homem preparou o sacrifício, pegou o menino pela mão e foi caminhando no monte Moriá. E no cume do monte, ele ergue a sua adaga para sacrificar seu próprio filho. E o anjo vem, segura a mão dele e ele não sacrifica. Lembrem-se disso, Monte Moriá. Repitam comigo, Monte Moriá. Depois nós vamos voltar para o Monte Moriá. Enfim, os filhos dos filhos foram renovando as alianças. Deus ele fez aliança com o filho de Abraão, que era Isaque, com o filho de Isaque, que era Jacó, e ele foi renovando a sua aliança. Tanto é que o povo judeu é formado por 12 tribos, que são os filhos de Jacó. Então Deus ele renova a aliança, ele quer renovar a aliança contigo nessa noite. Quando esse povo ele sai do Egito, que estava cativo no Egito, eles eram escravos, Deus leva eles passam pelo Mar Vermelho. Eu estou contando a Bíblia para chegar em Ageu, senão vocês não vão entender o que Deus tem para falar nessa noite, então eu vou resumir de uma forma bem sucinta. Ele atravessa o Mar Vermelho com o povo, em pés secos, ele chega do outro lado, e Deus começa novamente a querer ou buscar ter esse relacionamento mais de perto com esse povo. Ele aparece no monte, ele está lá em Êxodo, depois você pode olhar, ele começa a falar no monte. Gente, o monte ele começa a pegar fogo quando Deus desce no monte, no cume do monte, no Monte Sinai. Então a presença de Deus era tão intensa, que se as pessoas elas tocassem no pé do monte, elas eram mortas na mesma hora. Trovões, fogo, fumaça e Deus lá no meio. Só Moisés podia chegar perto. Está lá no Êxodo, depois você pode olhar, nós não vamos ler, só para a gente entender. E Deus ele pede algo para Moisés, ele fala assim: eu quero que o povo faça um tabernáculo, porque eu quero novamente estar no meio deles. Repitam comigo, no meio deles. E Deus dá a instrução para eles, façam um tabernáculo, e ele mostra exatamente como ele quer o tabernáculo. Não sei se vai conseguir passar ali, Nelson. Ele manda o povo fazer, o povo faz um tabernáculo, e para cada coisa que ele coloca no tabernáculo tem um significado. Essa noite nós não vamos ver um por um, mas Deus ele queria se demonstrar ao povo novamente. Está ali o tabernáculo, então, esse era o tabernáculo, o primeiro tabernáculo de Moisés. Em volta, aqueles povos, vocês estão enxergando ali? Em volta estão as 12 tribos, em volta do tabernáculo. Aquela fumaça era todos os dias, o sumo sacerdote ele tinha que fazer uma oferta, de manhã e à noite, ele tinha que queimar incenso. Tem uma outra foto que ela mostra o tabernáculo cortado, essa aí é o templo. O tabernáculo acho que é essa aí, pode ser essa aí. Então a vista de dentro do tabernáculo, tem lá a menorá, tem ali no meio onde queimava o incenso e o santíssimo lugar onde ficava a arca da aliança. Só um homem poderia entrar no santíssimo lugar onde ficava a arca, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Yom Kippur, que é festejado ou celebrado, ou é feito no dia 18 de setembro. Então Deus ele deu minuciosamente cada objeto ali para ele estar no meio do povo. Aquela tenda ali era formada por 4 tecidos, e o último é um tecido muito forte e impermeável. Então Deus ele estava tabernaculando no meio do povo. Amém, irmão? Vocês estão acompanhando? Esses utensílios eles eram banhados de ouro, eram utensílios que Deus disse exatamente como que ele queria. Você pode ver isso lá em Êxodo 26 depois. Então está nos detalhes ali. Amém? Então esse povo, por onde ele ia, até chegar na terra prometida, que Deus tinha prometido para eles, eles tinham que levantar esse acampamento, levantar esse tabernáculo e levar. Então esse tabernáculo era um tabernáculo móvel. E o tempo vai passando, e Deus levanta um homem chamado Davi, e esse homem ele tem um sonho. Ele olha para o seu palácio e ele fala assim, ele chama o profeta e fala: profeta, eu moro numa casa muito linda, mas o meu Deus, ele está morando numa casa, numa tenda.
Muito simples. Eu tenho um sonho. E o profeta responde para ele, pode falar. Eu tenho um sonho, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação. E Deus fala com o profeta e fala assim, eu sei exatamente o que Davi quer. Porque um verdadeiro adorador, Deus conhece o coração no mais íntimo. Amém, irmãos? Deus conhece o teu sonho na intimidade. Coisas que você não falou nem para o seu marido que você sonha, coisas que você não falou nem para a tua esposa que arde no teu coração, e você não sabe nem como demonstrar, mas que você tem esse sonho, Deus conhece. E Deus ele está desenvolvendo projetos nessa noite. E Ele vai mandar recursos para que os projetos sejam executados. E esse homem ele tinha um sonho. Eu quero construir uma casa para o Senhor. Só que o Senhor fala para ele assim, através do profeta, Davi tem um sonho de construir uma casa, mas não vai ser ele que vai construir. Eu vou firmar o seu reino para sempre, da descendência dele virá aquele que irá salvar o mundo, mas quem vai construir uma casa para mim é o filho dele. E Davi fala, tudo bem, Senhor, mas eu quero participar. E Davi Davi projeta o templo, que depois seria chamado o Templo de Salomão. Gente, ele se organizou de uma maneira tão grande, mas tão grande, que quando ele divulgou esse sonho, ele já tinha, apóstolo, 22 mil toneladas de ouro para fazer esse templo. 22 mil toneladas, gente, entre prata, coisas para construção, cedro. Ele construiu, o primeiro tabernáculo ele era todo feito de madeira de acácia. O templo de Salomão foi feito em cedro, importado, gente. E um pouco para frente nós vamos ver no livro de Crônicas que ele fez uma oferta pessoal. Ele falou assim, eu quero participar com uma oferta de 105 toneladas de ouro pessoal, do seu bolso. Era um homem ousado ou não era? Era um homem que sonhava ou não sonhava? Mas ele não só sonhava, gente, ele projetava, ele projetou aquilo que ele tinha no coração. Muitas vezes na nossa vida nós projetamos muito, nós sonhamos muito, nós projetamos pouco, nós temos um sonho, apresente o projeto para Deus. Senhor, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, Senhor, eu tenho um sonho de comprar uma casa, Senhor, eu tenho um sonho de fazer um curso no exterior, Senhor, eu tenho um sonho de fazer uma viagem, eu tenho um sonho de fazer uma viagem, eu quero um dia conhecer Israel. Só que Deus quer que eu apresente o projeto para Ele, porque o sonho Ele já sabe, Ele já conhece. Qual que é o projeto? Em quanto tempo? Quanto você vai conseguir poupar? Quais atividades você vai fazer para alcançar esse sonho? Deus, gente, Ele abençoa, projetos. José, quando chega e fala do sonho do faraó, quando ele conta para o faraó o que queria dizer o sonho, ele apresenta imediatamente um projeto. Ele fala, faraó, seguinte, vai vir 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Então assim, vai vir muita prosperidade durante 7 anos, e 7 anos haverá uma fome muito grande. Mas espera aí um pouquinho, faraó. Eleja um homem reto para organizar e para cobrar 1/5 parte de tudo que for produzido. Quando vier os dias maus, quando vier a fome, você vai ter de estoque, você vai poder revender, você vai ficar muito mais rico. Ele apresentou um projeto. Apresente um projeto para Deus. Apresente teu projeto para Deus. Deus abençoa projeto, gente. O filho de Davi, que era Salomão, os filhos dele, o neto de Davi, acaba dividindo o reino. Esse reino é dividido em Judá e Israel. Agora, o povo de Deus está dividido, com 2 reis, com 2 templos. Na verdade, no reino de Israel tinha mais 2, tinham 3 templos. Então, o templo que Salomão construiu estava em Judá, e no norte, que era Israel, tinha mais 2 templos. Só que esses templos, eles tinham um horário para adoração a Deus e um horário para adoração a outros deuses. E isso era abominação aos olhos do Senhor. E Deus ele ficou muito irado, gente. E nós estamos vendo todos os domingos de manhã que Deus ele começa a gritar. Qual que é a forma do grito de Deus? Levantando profetas. Deus ele é um pai, amém? Nós como pai, às vezes temos que falar um pouquinho mais grosso com nossos filhos. Tomar uma atitude um pouco mais drástica. E o povo se desviando dos caminhos do Senhor, que ele tinha entregue lá no Monte Sinai,
estava se desviando. O primeiro mandamento: não adorará outros deuses. Eu sou o principal e o único. Então, ele tem que começar a gritar. Então, ele levanta homens, profetas, para falar para a nação: se arrependam, mudam seus caminhos, porque senão virá um exílio. Vocês serão levados cativos se continuarem nesses caminhos. E aconteceu, gente. O reino do norte, que era o reino que tinha 2 templos, o reino de Israel, ele foi levado cativo e ainda foi colonizado por outros povos, pelo povo da Síria. O reino do sul, ele foi conquistado pelos babilônicos. A cidade foi devastada de Jerusalém e o templo foi completamente destruído. O sonho de Davi estava no chão. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, colocou fogo dentro do templo, porque acreditem ou não, o templo ele era todo revestido. Imagine uma igreja como essa revestida de ouro, de cima a baixo. Inclusive o assoalho era de ouro. Ele colocou fogo no templo para derreter o ouro e para levar embora. Só que Deus tinha profetizado que isso ia acontecer. De quem era a culpa? Do povo. Do povo era a culpa. Por o templo de Deus estar no chão, estar em ruínas. Só que Deus prometeu, através do profeta, que eles ficariam apenas 70 anos. 70 anos cativos. E quando deu 70 anos, eles começaram a voltar para suas terras. E nós entramos na pregação de hoje. Abram lá em Esdras. Acabei com vocês hoje, né, gente? Esdras depois de Crônicas. 2 Crônicas, Esdras. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Repita comigo. Para se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias. Amém. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito. Então Deus fala no coração de um homem pagão, de um rei de fora. Qual que era a sua vontade? Olha o que o rei escreveu. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o rei mais poderoso do mundo, que ele depois, ele conquistou a Babilônia, que era o reino que tinha conquistado Jerusalém, e agora ele vai soltar um decreto, qual que era a vontade de Deus. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa, em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. O rei escreve um decreto, coloca seu selo real e fala assim, ó, Deus me deu um sonho também, de reedificar a casa que está destruída lá em Jerusalém. O templo de Salomão precisa ficar de pé novamente. Só que Deus, quando nos dá um sonho, Deus, quando nos dá o projeto, Ele não nos dá só apenas o projeto. Para aqueles que o amam e acreditam nele e seguem seus caminhos, Ele dá o que precisa para completar esse projeto. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Inclusive, oh Deus, virá recurso de onde você menos espera. Sabe aquele patrão ímpio? Sabe aquele cliente ímpio? Sabe aquele amigo que faz anos que você não vê? Sabe aquela pessoa que você menos espera? Ela vai ser usada para te abençoar. Elias, quando é retirado, quando ele fala assim, ó, vai parar de chover. Sabe o que mantinha ele, gente? O que alimentava ele? Corvos. O que corvo come? Carniça. Imagina um urubuzão trazendo um pedaço de carne para você não passar fome. O recurso virá de onde a gente menos espera. E quem estava falando isso aqui era o rei. Vamos voltar lá para Ageu. Então, qual que era a vontade de Deus, gente? A reconstrução do templo. Essa era a vontade de Deus.
A vontade do Senhor era a reconstrução do templo. A vontade do Senhor era priorizar a reconstrução do templo. Inclusive, ele selou com uma autoridade mundial. Qual que era a vontade do Senhor, gente? Reconstruir o templo. Edificar a casa do Senhor. Essa era a prioridade. E olhando para essa palavra que nós lemos em Ageu, eu pensei, Senhor, o que nós estamos vivendo nesse pós-pandemia, saindo dessa pandemia, são tempos de exílio. Nós somos privados dos nossos relacionamentos, assim como o povo de Jerusalém. Assim como o povo judeu foi privado dos relacionamentos. Eles foram privados da comunhão. Eles foram privados de viver nas suas casas, de habitar na cidade. E nós estamos vivendo o tempo, saindo dele, graças ao bom Deus, onde nós somos privados de muitas coisas. Nós ficamos aí pelo menos 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio, privados de poder se encontrar, privados de fazer uma visita, privados de fazer um trabalho pastoral, um trabalho ministerial. Só eu que passei isso, gente? Todos nós passamos. O mundo passou por isso. O mundo entrou em exílio. A igreja do Senhor entrou em exílio também. Porque nós estamos suscetíveis ao que está acontecendo no mundo. E teve dias aqui, muitos dias, onde foi ministrado o culto com apenas 5 pessoas. Um filmando, o outro pregando, um tocando violão. Nós somos privados. A nossa liberdade foi privada. E agora nós estamos retornando. E Deus está nos pedindo nesta noite, priorizem a casa. Priorizem a obra do Senhor. Infelizmente, gente, o número de desigrejados no pós-pandemia tem crescido muito. Isso é muito triste. Porque Ageu, ele falou para a igreja de hoje, através dessa carta. Ele falou assim, gente, priorizem o reino. Voltem. Voltem para a casa do Senhor. Estenda as mãos para o trabalho. E nós lemos ali que o povo falava assim, ó, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, versículo 2. Muitas pessoas, infelizmente, não vocês, graças a Deus, estão falando, não chegou o tempo ainda. Ainda está perigoso. Não vou voltar. Eu vou cultuar aqui de casa mesmo. Gente, a igreja, ela é um projeto do Senhor. Sabia disso? A reunião dos santos é um projeto de Deus. A comunhão dos santos é um projeto de Deus. Tem muitas coisas que será entregue para você no relacionamento pessoal com os irmãos. Numa conversa pós-culto, numa conversa antes do culto, alguém te entrega uma palavra, alguém comenta alguma coisa, alguém te passa um testemunho. Nós precisamos priorizar. É tempo de voltar. Esse final de ano, gente, nós vamos viver o melhor tempo de nossas vidas. Não só como provisão e vida, mas como igreja do Senhor. Quando o apóstolo falou assim, em meia pandemia nós vamos juntar recursos, nós vamos reestruturar a igreja, nós vamos pintar, todo mundo ficou assim, o quê? Senhor, apóstolo, mas será que é o momento? É o momento. Porque nós precisamos priorizar a casa de Deus. Foi o momento e foi o momento certo, gente. Eu estava ouvindo uma pregação essa semana, e o pastor falou assim, eu fui fazer uma reunião com alguns pastores do Brasil, lá em Brasília e tal, e qual que foi a palavra que foi mais conversada nas mesas? Reedificação, reestruturação, renovo, fazer de novo. O que o apóstolo, nosso líder, está colocando diante de nós, está alinhado com o que Deus quer para o Brasil, gente. E começa no mínimo. Começa no nosso envelope de oferta, eu quero ajudar a fazer o batistério, eu quero ajudar a pintar a igreja, eu quero ajudar a fazer isso, o que vai ser feito? Eu quero participar, porque essa é a vontade de Deus. Nós lemos uma passagem aqui que o povo estava saindo do exílio. Viajem comigo aqui nessa noite. Eles não tinham mais casa. A casa dos pais deles estava em ruínas, estava tudo destruído. As pessoas com recurso mínimo. O que Deus pede? Reedifica a casa. Me priorize, vocês vão ver o que eu vou fazer. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas,
Então o profeta está falando assim, é tempo de vocês terminarem a casa de vocês? O que o rei decretou? Qual que é a vontade do Senhor? Priorizem a casa. 5. Considerai o vosso passado. Lembrem-se do que eu fiz. Lembrem-se do cuidado que eu tive com o povo no deserto. Lembrem do que eu entreguei para vocês. Eu nunca deixei faltar nada. E Deus está dizendo para você, Deus não vai deixar faltar nada na tua casa. Deus não vai deixar faltar nada na tua empresa. Deus não vai deixar faltar nada no teu trabalho. Porque onde você está será abençoado. Você será um canal de bênção para muitas pessoas. Porque onde você chega, o ambiente muda. E as pessoas começam a ser abençoadas. Se o teu patrão te mandar embora, na verdade ele está perdendo. Porque você está lá e o ambiente vai prosperar em nome de Jesus. Só que o povo lá não estava fazendo isso. Não estava como nós que estamos priorizando o reino. Você está aqui nesta noite, é uma prioridade do reino. Você está demonstrando que você quer Deus. Talvez essa mensagem vai ficar gravada para outras pessoas ouvirem. Tende semeado muito e recolhido pouco, versículo 6. Então o problema não era da semente, gente. Eles pegavam a semente e traziam. Eles pegavam a semente e lançavam na terra. O problema não era preguiça, eles estavam trabalhando. Só que a semente não germinava. A colheita era vazia. A safra era muito pequena. E eles não estavam imaginando, mas por que eu semeio tanto, preparo a terra, passo o trator, vê lá a colheita cada vez pior. E Deus está continuando falando, vocês estão comendo, mas vocês não estão ficando, agora eu estou satisfeito. Realmente, agora está tranquilo. Não, eles comiam e não estavam nunca satisfeitos. Eles tomavam, bebiam as suas bebidas e não saciavam, ficava com sede ainda. Eles não estavam ficando completos. Eles não estavam encontrando completude. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que o profeta está falando aqui através da boca do Senhor? O que a boca do Senhor está falando através do profeta? Que o básico que Deus tinha prometido para eles, porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão, lembram? Eu vou te abençoar, vou te fazer uma nação próspera, você vai ser um estandarte para abençoar outras nações, não estava sendo cumprido na vida deles. O básico estava faltando. Recebem o salário e recebem para colocar num saquetel furado, colocava num bolso que ficava vazando. O que é isso, gente? Você receber teu salário e gastar com farmácia. Você receber teu salário, gastar com pneu furado. Você receber teu salário, tem que gastar com coisas que não estão programadas. É isso que eles estavam vivendo. Por quê? Eles não estavam priorizando o reino. O remédio era o quê? Priorizar o reino. Priorizar a reconstrução. Quando eles foram libertos da Babilônia, foi em 538 a.C. Essa mensagem aqui, gente, está sendo proferida em 520. Eles ficaram 18 anos olhando as ruínas do templo. Infelizmente, tem muitas pessoas olhando os projetos indo embora, olhando e lembrando aquele projeto que Deus tinha entregue na tua mão, aquele sonho que Deus tinha te entregue, e às vezes você não consegue cumprir, porque você não está priorizando o reino. E é tempo de nós buscarmos o machado que ficou caído lá atrás e começar a priorizar o reino de Deus. Porque as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Já estão acontecendo e vão aumentar ainda mais. A prosperidade virá. Você vai ter para semear na vida dos outros. Você vai ter para manter a obra do Senhor. Você vai ter para emprestar em nome de Jesus. E o Senhor continua, tem mais coisas. Versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela eu me agradarei e serei glorificado. Se eles cumprissem aquilo que Deus estava pedindo, de subir no monte, cortar a madeira, para edificar a casa do Senhor, eles tinham que colocar madeira em volta do templo e começar a reconstruir. O Senhor falou assim, eu vou me agradar e eu vou ser glorificado. O Senhor é glorificado quando nós priorizamos a sua casa, priorizamos o seu reino, priorizamos a sua obra, gente. Consegue me entender isso? Nós precisamos começar a priorizar.
Nós estamos saindo da pandemia, é tempo de voltar. É tempo de cumprir as tarefas que os nossos líderes têm nos entregue. É tempo de sair da mornidão e falar assim, o que tem para fazer? Infelizmente, não estou falando da nossa igreja só, muitas igrejas, porque nós temos amigos de outras igrejas, eles falam a mesma coisa. Um está fazendo a tarefa de 5, porque são poucos os trabalhadores. Se era assim no tempo de Jesus, ele falou assim, os campos estão prontos, mas são poucos os trabalhadores. Hoje, infelizmente, está menos ainda. E é tempo de nós nos despertarmos para viver. Quem fizer isso vai viver aquilo que está sendo profetizado. Porque vai acontecer, gente. Esse final de ano será extraordinário para todos nós. Eu recebo em nome de Jesus. Esse vai ser o melhor final de ano da minha vida. 9. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Então eles iam lá, colhiam, quando chegava em casa, sumia. Porque, diz o Senhor, dos exércitos por causa da minha casa que permaneceste em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa, priorizando as coisas pessoais. Mas, Marcel, eu não posso construir minha casa? Pode. Mas como está sendo o seu tempo e o seu recurso em relação à obra de Deus? Porque aqui não é só recurso que a gente está falando, gente, é tempo. Quanto tempo você tem ficado na tua casa ocioso? Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Essa palavra não é para vocês. Essa palavra é para outras pessoas. Porque vocês estão priorizando o reino. Vocês se vestiram, vieram para a casa do Senhor para ouvir uma palavra, para glorificar a Deus, para celebrar o Senhor. E vocês vão plantar muito e vocês vão colher muito. O salário de vocês vai sobrar. Vocês vão beber, vão se saciar. Vocês vão comer e vão ficar fartos em nome de Jesus. 10. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho. Olha o que estava acontecendo, gente. Por eles não estarem priorizando a causa de Deus, a reconstrução do templo, parou até de chover. E a terra não estava dando seus frutos. E Deus está falando assim, fiz vir a seca sobre a terra. Quem que mandou a seca? Deus. Nem tudo que acontece na nossa vida de mal é o Satanás. Nem tudo é o inimigo. Por isso que nós precisamos estar sensíveis, gente. E perguntar para Deus, onde que eu tenho errado? Onde que eu tenho errado? Em que área da minha vida eu não estou priorizando a Deus? Porque pode ser que em algumas áreas está tudo certo. Outras áreas, não tanto. É tempo de balanço. O apóstolo, todas as vezes que ele vai ministrar a ceia junto com a apóstola, o que ele fala? Cada um examine a si mesmo. Ele não pega assim, Marcel, você tem que mudar isso para você tomar a ceia. Fulano, você tem que mudar isso para você tomar a ceia. Não, o que ele fala? Porque a palavra está escrito, examine o homem-se a si mesmo. Nós sabemos, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós sabemos quais as áreas que nós precisamos mudar. Nós sabemos. Só que às vezes nós não queremos mexer em certas áreas. Pai, eu quero te servir como família, mas no trabalho eu quero continuar a fazer coisa ilícita, eu quero continuar passando os outros para trás. Não, gente. Deus está pedindo prioridade em tudo. O nosso trabalho tem glorificado a Deus? Nós temos feito o nosso melhor? Nós temos abençoado os nossos chefes ou os nossos clientes? Porque todos nós aqui temos ou chefe ou cliente, né? Não, eu sou aposentado. Tem o chefe também. O governo é teu chefe. Você tem que responder como cidadão. Nós temos orado pelos nossos líderes? Ou nós só temos reclamado dos nossos líderes? Mesmo aquele chefe ímpio. Você tem clamado pela vida dele? Essa semana eu dei uma oferta para o meu chefe. Meu chefe é muito rico. Graças a Deus. Ele é muito próspero. E eu dei uma oferta para ele. E ele liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele falou assim, que nunca seque, ele falou com essas palavras, que nunca seque a tua conta bancária que você tenha para dar e para emprestar. Ele é ímpio, gente. Na mesma hora eu já coloquei a mão na cabeça e já tomei posse. Na frente dele. Não tem vergonha não, gente.
Falei assim, essa palavra que você disse, eu recebo em nome de Jesus. Quando foi a última vez que você ofertou para o teu chefe? Quando foi a última vez que você priorizou ter um relacionamento mais profundo com o teu líder? Não só o apóstolo, mas o teu líder secular. Porque isso é abençoar o ambiente que nós estamos. Deus quer que nós priorizemos os nossos relacionamentos, porque é através disso que nós vamos demonstrar quem é Jesus. Nós não estamos aqui na terra por nada, gente. Nós estamos para fazer diferença na vida das pessoas. Deus vai dar oportunidade nessa semana para nós fazermos a diferença na vida das pessoas. E isso é priorizar o reino. Isso é priorizar a obra do Senhor. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Fazer dentro da igreja é um pouco mais fácil. Porque aqui todo mundo está salvo, todo mundo é lindo, não tem fofoca, não tem briga, não tem desavença. Mas lá no mundo, o bicho pega. Sexta-feira nós chegamos aqui e nós somos os mais crentes. Mas a segunda-feira, como está nosso relacionamento com Deus? Como está nosso devocional? É tempo de priorizar a casa do Senhor. O tempo que você passa a sós com Deus é priorizar a obra do Senhor. Porque é nesse tempo que Deus vai entregar muitas coisas para nós, para abençoarmos nossos irmãos. Então, se nós não estamos tendo tempo com Deus de qualidade, nós estamos roubando a bênção do nosso irmão. Vocês estão quietos? É forte essa palavra, gente, mas é uma palavra de confronto, porque as próximas vão ser só de vitória. Vai ser só bênção, mas nós precisamos organizar as coisas, às vezes dói. Essa palavra, ela bateu de frente comigo. Deus perguntou, quais as áreas que você ainda não arrumou? Quais as áreas que você ainda não edificou a casa? Até quando? Falou para mim, não estou falando para vocês. Até quando você vai ficar olhando essa ruína do templo? 18 anos, gente, eles ficaram olhando. E o Senhor levantou esse profeta e falou assim, gente, priorize. Agora vai começar a coisa boa. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. Dá um glória aí, gente. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Fazer a vontade de Deus para eles trouxe o temor de novo para o coração deles. Fazer a vontade do Senhor vai trazer o temor para nós novamente. Nós vamos agradar a Deus com aquilo que nós estamos fazendo. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor: eu sou convosco. O Senhor é com vocês. O Senhor é comigo. O Senhor é conosco. Amém? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, 14, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque. Um era o governador, era o representante civil, e o outro era o representante religioso. Um era filho do sumo sacerdote, e o outro era o governador. E o sumo sacerdote, o espírito do resto do povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Capítulo 2, versículo 3. O povo começa novamente a reconstruir e fazer aquilo que Deus tinha pedido. Demorou um pouquinho, né, gente? 18 anos. Quem nasceu naquela época estava se tornando maior, estava começando a trabalhar já na reconstrução. Que em nome de Jesus nós não demoremos tanto tempo, em nome de Jesus, para responder aquilo que Deus tem para nós. Que nós venhamos a despertar, gente, o mais rápido possível, em nome de Jesus. 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? O profeta está falando assim, a reconstrução do templo estava terminada. Só que quando
as pessoas que conheceram aquele templo olharam, não era tão suntuoso. Ele tinha um acabamento de madeira, não era um acabamento tão fino quanto o templo de Salomão, que foi um dos maiores que teve, foi o maior, né? Na verdade, o de Herodes ele foi mais suntuoso, mas o templo de Salomão ele era muito luxuoso. E quando eles olharam, eles começaram a chorar. Ele falou assim, não, mas essa casa aí não é igual a casa que eu conheci quando eu saí daqui. Não é igual o templo que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, destruiu. Eles começaram a chorar. E Deus ele vem e responde a esse choro. Ele fala, quem de vocês contemplou? Quem de vocês viu? Porque muitos deles, como ficaram 70 anos exilados, alguns tinham lá 90 anos, 85 anos, 80 anos, e eles viram com seus próprios olhos o templo que tinha sido destruído, amém? E eles olharam e falaram, não, mas não é a mesma coisa, será que nós falhamos? Versículo 4, final. Eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco quando saíste do Egito, versículo 5, o meu espírito habita no meio de vós, não tenha medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Salomão terminou aquele primeiro templo, a Shekinah de Deus invadiu o templo, gente. Eles não conseguiram ficar de pé. Tamanha era a presença de Deus. E Deus naquele tempo, ele se manifestava através de como se fosse uma fumaça, que ficava densa. Quando estava no tabernáculo, lá quando eles queimavam incenso, as pessoas normais, que não eram sacerdotes, eles não podiam entrar naquele tabernáculo. Eles eram expressamente proibidos. Só quem podia entrar era a linhagem sacerdotal de Arão, da tribo de Levi. Então, quando eles viam a fumaça saindo, ele falava assim, a minha oração não consegue chegar lá dentro, mas ela está chegando através do incenso. Então, Deus está ouvindo o que eu estou orando. O sumo sacerdote era um representante do povo perante o Senhor. Ele era a figura do Cristo, naquele tempo. E quando o templo é instituído, continuavam os sacerdotes, os sumos sacerdotes fazendo o trabalho dentro do templo. E Deus promete, através da sua palavra, que Ele encheria novamente a casa. Eu vou encher, esperem. E Ele continua, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo para você nessa noite, que todos os recursos que você precisa já são dEle. Está chegando, pastor Sérgio. Está chegando o que você precisa. A resposta que você precisa. O contrato que você precisa assinar. O favor de Deus em alguma área está chegando. Deus, nessa noite, está resolvendo questões judiciais. Ô, glória! Processos estão sendo resolvidos nessa noite. Dele é a prata, gente. Dele é o recurso. Dele é o ouro. Eu quero que vocês glorifiquem quando terminar de falar isso aqui. Versículo 9. Vai colocar lá? Vamos ler junto. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo que foi roubado de você quando você estava no mundo, quando você não estava posicionado com o Senhor, a glória dessa segunda casa será muito maior do que a primeira. Receba em nome de Jesus essa palavra. Neste lugar darei paz diante do Senhor dos Exércitos. Sabe o que quer dizer isso, gente? A glória da segunda casa será maior do que a primeira? A glória desse templo, desse segundo templo, mesmo aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, não era tão suntuoso, não era tão luxuoso, mas aquele templo viria o Filho de Deus. Abram lá em Lucas capítulo 2. Nós estamos avançando para o fim. Lucas capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 27. Nós estamos falando desse templo aqui. Eles reconstruíram, eles obedeceram, e o Senhor fez uma promessa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira.
movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, onde que ele foi? Nesse templo que Ageu tinha profetizado. Quando os pais o trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Aquele templo, aqueles tijolos, mesmo que fossem mais simples, eles contemplaram o Filho de Deus. E a casa que é a habitação hoje é o seu coração. E a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Nada que você viveu no mundo, gente. Quando eu estava no mundo, eu tinha posse. Quando eu estava no mundo, eu tinha prosperidade. Quando eu estava no mundo, eu fazia aquilo. Quando eu estava no mundo, eu era reconhecido. Quando eu estava no mundo, eu tinha seguidor. Agora eu vim para Jesus, as coisas estão mais simples aos olhos do mundo. Mas dentro de você habita Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Gente, muitas vezes as pessoas vão nos olhar e não nos vão dar a devida importância. Muitas pessoas vão até te criticar. Muitas vezes as pessoas vão criticar o que você está passando, ou em que você está se posicionando. Essa semana eu conversei com um grande amigo meu, eu tomo café uma vez por semana com ele, e ele começou a me contar os testemunhos. Ele veio para Jesus, ele está no primeiro amor, ele está radiante. Ele é um tremendo evangelista. Estejam orando por ele. E ele leva muitas pessoas para a igreja, ele quer falar de Jesus, ele fala de Jesus para todo mundo. E ele começou a compartilhar essas coisas, e eu entrei nessa palavra de Ageu, que eu tinha acabado de falar no domingo. E eu perguntei para ele assim, o que é algo mais importante que você tem hoje? Qual que é a tua prioridade hoje? O que você não consegue viver sem? E esse homem me falou assim, eu não consigo mais viver sem Jesus. Só que quando esse homem ele veio para Jesus, ele se encontrou com Jesus, vieram muitas dificuldades. As coisas não começaram a dar certo, perdeu alguns contratos, e ele parou para pensar assim, o que está acontecendo? E as estruturas começaram a ser quebradas. E ele começou a ficar assim, o que está acontecendo? Mas ele falou assim, não, Senhor, eu vou confiar em Ti. Tudo é Teu. A minha empresa é Tua, os meus relacionamentos são Teus, a minha vida é Sua. E ele falou, a coisa mais importante que eu tenho hoje, que eu não consigo viver sem mais, é Jesus. O que é mais importante para você? Priorize o reino. Priorize a Deus, gente. Estou falando para você viver aqui dentro da igreja. Porque a igreja também é lá fora. Quando nós saímos daqui como grupos, eu e minha esposa somos igreja. Dentro da minha casa tem uma igreja. Você saindo daqui no teu carro, a igreja está indo. Priorize as coisas de Deus. Chegue para os pastores, o que tem para fazer? Dá para ficar na portaria? Dá para ficar no estacionamento? Eu não sei fazer nada, eu não sei tocar nenhum instrumento, mas assim, eu sei orar pelas pessoas. Eu sei entregar o envelope. Eu posso ajudar. Ontem nós tivemos a reunião de crianças aqui, e em 10 minutos, gente, isso aqui estava totalmente pipoca por tudo. Eu falei, meu Deus, nós vamos ficar aqui até 11 horas da noite. Em 10 minutos, a igreja reunida limpou o templo inteiro. A gente já não conseguiu lavar. Mas foi lindo de ver. Um puxando cadeira, o outro vassoura, o outro veio com a máquina, e já guardando as bolinhas e não sei o quê, e pipoca para lá, pipoca para cá, criança correndo. Isso é igreja. O Senhor quer isso, o Senhor quer comunhão. É tempo de você voltar. É tempo de você cuidar de alguém. É tempo de você cuidar de uma vida. Eu tenho certeza, quando você se posicionar nesse aspecto, eu falo por mim, quando me posicionei para cuidar de outras vidas, que me dão muito trabalho, brincadeira, não me dão não. Eu fui de um nível muito raso para um nível muito profundo de intimidade com Deus. Porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus.
Eu sei que eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou. Deus não me chamou só a mim, Ele chamou a todos nós. Ide, fazei discípulos, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado. Queria chamar o grupo de louvor para frente. Abram lá em Mateus, para nós terminarmos. Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 33. Vou ler o 32, um pouco antes, tá? Portanto, não vos inquieteis, essa palavra é para você, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Como nos vestiremos? Porque os gentios, as pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, se procuram por todas essas coisas. São as pessoas que não estão em Cristo ainda, que se preocupam com essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Gente, todas as coisas vos serão acrescentadas. Você pode dizer um amém? Dá um glória aí, gente. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Priorize o reino de Deus. Priorize a casa do Senhor. Se disponibilize para a obra. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas. Marcelo, mas eu preciso disso, disso, disso. O Senhor já sabe. Marcelo, mas eu preciso daquilo, daquilo, daquilo. O Senhor já sabe. E tudo que você precisa, Ele vai te proporcionar. Tudo que você precisa. O apóstolo, ele tem muitos e muitos anos de ministério. Ele não tem uma empresa, ou ele não trabalha para uma empresa que é a certeza do recurso no final do mês. E até então, ele viveu pela fé. Porque Deus sabe de todas as coisas que ele precisa. Por quê, gente? Porque até então, e até o fim da sua vida, ele priorizará o reino de Deus. E tudo que ele precisa, o Senhor provê. E o Senhor quer fazer isso com as nossas vidas. O Senhor quer fazer isso conosco. Se você está aqui nessa noite, você já viveu algo com Deus. Talvez você está distante. Talvez você fale assim, é tempo de voltar, mas assim, sei lá, tem algo que eu não quero entregar, eu não tenho vergonha do que vão dizer de mim. Gente, esquece isso. Esquece isso. Se você está aqui nesta noite pela primeira vez, ouvindo essas palavras, você não tinha entendido ainda isso, você não entendia qual era esse plano, porque basicamente, falando de templo, e falando de casa, tabernáculo, nós estamos falando de Jesus. Naquele tempo, quando o sacerdote ele espiava o sangue do animal em cima da tampa da aliança, da arca da aliança, ele fazia expiação. Então o que era? Um animal estava pagando pelo pecado do povo e pelo pecado do sacerdote. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele morreu e ele fez expiação do nosso pecado, porque nós merecíamos a morte, mas ele se entregou. Ele foi o novilho perfeito que se entregou por nós, e hoje nós podemos nos achegar a Deus. Hoje nós temos livre acesso a Deus, porque ele fez essa maravilhosa graça na cruz. E se você ouviu essa mensagem pela primeira vez, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você nessa noite. Se você nessa noite, igreja, esteja em oração. Fiquem de pé em nome de Jesus. Se você nessa noite tinha algo para ser reconstruído, em algum momento você apenas edificou, você tinha planos, você tinha projetos, Deus tinha uma obra para a tua vida, foi profetizado que você seria usado, foi profetizado que Deus tinha uma obra para a tua vida,
Para todos nós, Ele tem uma obra. Em algum momento, você deixou isso para trás. Nós queremos orar por você nessa noite. Enquanto o louvor ministra essa canção, eu gostaria que você refletisse. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus quais são as áreas que estão interminadas. Quais são as áreas que você precisa do recurso? Quais são as áreas que você precisa mexer? Quais são as áreas que você precisa subir no monte, colher madeira e reedificar a casa? Feche seus olhos, em nome de Jesus.